Bom, boa noite a todos, todas. Bom, como a presidenta do Conselho comentou, nós estamos no nosso terceiro encontro da Lei Paulo Gustavo, hoje tratando especificamente do inciso 1, do artigo 5º, 6º, artigo 6º, e, enfim, que trata da produção do audiovisual. Bom, só para relembrar, a lei, que é de 2022, ela foi regulamentada agora no dia 11 de maio, tá certo? E do dia 11 de maio, todos os entes federados que aderirem à lei, a adesão não é obrigatória, mas por óbvio nós vamos aderir, têm que apresentar os seus planos de trabalho até dia 11 de julho, obrigatoriamente dia 11 de julho. Isto significa dizer que nós vamos utilizar todo esse tempo? Não, e por uma razão muito simples. O Ministério da Cultura está realizando seminários estaduais para tratar da execução da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo em todo o Brasil. E do dia 22 a hoje, foi feito o seminário de São Paulo, seminário para gestores, estivemos lá eu e o tio Santos, estivemos lá representando a Secretaria de Cultura, e para a produção cultural também. E uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu queria trazer essa preocupação para vocês, é que o pessoal do Ministério da Cultura relatava o seguinte, que a Lei Paulo Gustavo, do ponto de vista da entrega dos planos de ações, ela não citou essa palavra, mas eu vou usar a analogia, ela funciona mais ou menos como um imposto de renda. Ou seja, quanto mais cedo você colocar os planos de trabalho no Transferigov, que é o sistema, mais cedo eles serão aprovados e, portanto, mais cedo o recurso será transferido para o ente que tem o plano de trabalho aprovado. E ela fez também um segundo alerta que eu acho que nós devemos levar em conta e para isso estabelecer o nosso cronograma. Qual seja, como todos os brasileiros temos a mania de deixar tudo para o último minuto, isso significa dizer que o Ministério da Cultura deve receber a maioria dos planos de ações lá próximo do dia 11 de julho. Isto significa dizer que eles vão demorar bastante para analisar e, portanto, demorar bastante para fazer a transferência para os entes federados, ou seja, estados e municípios. E aí nós temos um problema adicional, qual seja, o prazo de execução continua o mesmo, 31 de dezembro, tá certo? Então, se nós deixarmos para apresentar o nosso plano de ação no dia 11 de julho, significa dizer que, entre tantos os planos que tem lá apresentado, nós deveremos receber o recurso ali por volta de setembro, outubro. E aí nós teremos 2 meses para executar e transferir o dinheiro para os beneficiários aqui da cidade. Então, isto significa dizer que queria estabelecer com vocês um acordo de que a gente conseguisse fazer essas escutas o mais rápido possível e ainda no começo do mês de junho, na primeira quinzena do mês de junho, no máximo, a gente conseguisse estabelecer os nossos acordos, estabelecer os nossos consensos e, com isso, a Secretaria poder apresentar o seu plano de ação na plataforma do Ministério da Cultura, na plataforma do Governo Federal. Porque, de fato, como vocês sabem, normalmente nos últimos dias, a plataforma do imposto de renda trava, porque todo mundo está querendo fazer o seu imposto de renda. Da mesma forma que, se nós temos 5.600 municípios e metade deles fizeram adesão, nós teremos nos últimos dias pelo menos 2.000 municípios fazendo o plano de ação lá junto ao Transferigov e, portanto, o Ministério da Cultura, com seu quadro de funcionários absolutamente defasado, terão pouco tempo, terão muitos projetos para analisar em pouco tempo. Então, nosso desafio é construir os nossos consensos, construir as nossas diretrizes e rapidamente estarmos preparados para apresentar os nossos planos de ação.
Já tem ente da federação, isso foi perguntado lá na reunião, se algum município já tinha apresentado. Lógico, na Assembleia ninguém levantou a mão, mas a informação do Ministério da Cultura é que já tem plano de trabalho apresentado. Tá certo? A essa altura já tem plano de trabalho apresentado. Então eu queria chamar a atenção disso para que a gente corresse com as nossas construções aqui e conseguisse, de preferência ainda na primeira quinzena do mês de junho, conseguir apresentar o nosso plano de ação. No que se refere à nossa conversa de hoje, lógico, a Secretaria de Cultura vem fazendo as discussões que tem que ser feito do ponto de vista do que seriam as diretrizes, especialmente para este inciso, mas, enfim, de quantidade de planos, projetos, nós temos as nossas opiniões. Naturalmente, as nossas opiniões nunca serão um valor absoluto, nunca serão, tá certo? Portanto, hoje a gente queria muito mais ouvir a produção cultural, o que espera da aplicação de recursos, para a partir daí a gente ir construindo os nossos consensos, e o nosso consenso é a base para as diretrizes que vão ser apresentadas para o Ministério da Cultura, dentro do plano de ação que a Prefeitura vai apresentar para o Ministério, nesse inciso em particular e, logicamente, nos outros incisos também. Então, inicialmente, era isso que eu queria trazer, Renata. Bem, eu acho que eu vou aqui fazer uma fala, mas quem quiser também já ir se inscrevendo, tá bom? A gente já pode até encaminhar nesse... Acho que o principal objetivo é esse mesmo, né? É da gente conseguir identificar quais são a melhor forma de aplicar esse recurso aqui na cidade. E aí eu faço até uma pergunta, se de fato hoje a Secretaria irá apresentar já alguma coisa, se já foi pensado já algum desenho, ou por enquanto realmente não vai ter nenhuma explanação nesse sentido. Presidente, olha, na verdade a gente tem algumas opiniões, e temos sim, temos que ter, por óbvio, né? Somos gestores, temos que ter opinião sobre aquilo que estamos fazendo e sobre a relação com a produção cultural. Mas, enfim, nós estamos falando basicamente de qual será a diretriz que vai, em termos de plano de ação, para o Transfere Gov, ou seja, o que vai, obviamente, balizar os editais que nós vamos apresentar para a produção cultural. Então, assim, quantos projetos, a dimensão desses projetos, enfim, a dimensão do que é audiovisual, porque o decreto ele é bastante amplo, tá certo? Então, por óbvio, nós temos algumas percepções, mas eu acho que antes de apresentar as nossas percepções, é muito mais importante ouvir o que pensa a produção do que apresentar aquilo que nós pensamos. A construção que a gente faz é à luz do que pensamos e à luz do que pensam a produção cultural também. E, enfim, o tio pegou o microfone, acho que é importante, enfim, a falha. O tio também esteve lá comigo, e aí, antes dele de passar, eu queria que ele falasse também. Eu só vou fazer Você falou uma coisa que pode gerar uma dúvida aqui para nós. Na verdade, nós temos que executar os recursos esse ano. Então, nós temos que lançar os editais e destinar, né, os recursos deste ano. Até depósito, exato. Porque teremos ano que vem para execução de projeto. Né? É uma etapa, só para deixar claro. É muito em memória do que aconteceu com a Aldir Blanc, né? A Aldir Blanc foi exatamente desse jeito, né? Bem, vou abrir para falas, então quem quiser começar o debate, só levanta a mão aqui, eu vou colocando os nomes só para uma ordem mesmo. Já pode falar? Para começar, né? Alô, eu sou de Aulas Ulisses, cineasta aqui do Grande ABC. É bom estar aqui com todos, acho que é importante a gente frisar isso, que é um retorno depois dessa pandemia maluca, né, e a gente poder discutir, ainda mais uma lei tão importante como a Lei Paulo Gustavo, para desenvolver um trabalho de audiovisual, né. A minha pergunta é um pouco em cima de que a Secretaria está fazendo as escutas via online também,
porque às vezes as pessoas não conseguem vir aqui nas reuniões, e é legal ter aberto lá para poder ter propostas das pessoas e a gente poder ter ações via online também, porque como a gente sabe, está todo mundo muito com dificuldades de trampo, e às vezes uma situação como essa ajudaria a desenvolver, ter uma amplitude, né? E como também a Secretaria tá vendo os outros locais, né? Eu até falei isso no outro encontro, no primeiro que eu vim, sobre esse pessoal que faz audiovisual na cidade, que está nos rincões, nos lugares mais afastados, né? Se há uma ação da prefeitura para poder desenvolver isso. É um pouco nisso, por enquanto. Então, boa noite, eu me chamo Elvis, eu trabalhei na Lab 1, né, muito na frente, aí, eu, tio Luiz. Então, a gente tinha uma metodologia lá, que a gente, claro, existia o roteiro do Ministério do Turismo, eu ia falar Mickey. Então, o primeiro roteiro era fazer o levantamento da produção cultural, muito capenga, né, meu? Mas a gente, num esforço incrível, a gente fez. E a gente fez uma leitura daquilo, de todo o cadastro. A gente juntou vários cadastros que a gente tinha na secretaria, fábrica de cultura, e fomos para um campo ativo. E depois a gente tinha um problema seríssimo dentro da secretaria, burocrático, autoritário. Mas a gente foi abrindo um monte de coisa por dentro, que essa grana é da produção, não é da secretaria, não é de ninguém, é da produção cultural. Então, a gente achava que a produção cultural, assim, claro, dentro do limite, né? Que a gente, enquanto funcionário burocrata, a gente tem limite, tem chefe mandando na gente, processo, etc. Ninguém gosta de ser democrático nesse sentido, né? Então, mexendo com orçamento e edital, que a gente nunca mexeu com isso. Mexemos com os editais de fundo, mas sempre foi muito problemático, não tem muita transparência, não. Mas aí... uma questão que tá me incomodando, não é incomodando, assim, que eu vejo, é que assim, a gente precisa fazer leitura desses 60%. Eu gostaria mesmo de, hoje, escutar muito a galera do audiovisual. Trabalhei muito com vários projetos e, no segmento de culturas populares, eles têm essa coisa de fazer gravações, assim, eles curtem muito. Só que ninguém dá atenção. Na cidade, assim, é muito difícil você ter um trabalho mais profissional e de captação de imagem, e criar roteiros e fazer um filme em cima do doc, seja lá o que for. E, assim, eles têm interesse, tem 2, 3 pessoas. A gente fez reuniões com alguns terreiros, eles têm interesse, só que eles não sabem o que é edital, não sabem... tem que dar um limite aí, né? Eles não sabem o que é edital, direitos, confundiram o LAB com esse edital que está saindo com a lei, e a gente está tentando lá balizar um pouco o esclarecimento. Eu acho que a gente deveria, num primeiro momento, a gente fazer leitura do audiovisual. A partir disso, e a secretaria tem que ter essa leitura também. E a gente, acho que, correr para a questão dos projetos, que a gente quantificou lá o tanto de produção cultural que tinha cadastrada, e a gente quantificou os projetos, depois a gente caiu nos editais, foi um trabalho do cacete, eu e o Luiz Cabo aqui, para fazer aqueles editais lá. Mas a gente pariu o processo, fizemos escutas no maior... um pau bom também. A gente sabia, o conselho não existia, uma bagunça desgraçada. O conselho também, às vezes, também não avança muito, etc. E a gente demos abertura lá, na lei, que tinha essa abertura possível, para a gente fazer essa escuta e canalizar, eu estou falando por dentro, né? Canalizar os projetos e chegar esse orçamento na ponta, em todo o território. Eu acho que a gente poderia dar um salto aí e começar a fazer essa discussão de edital, e de prêmios, e ouvir essa galera do audiovisual, e ver como a gente... Eu acho que não está difícil essa discussão. Isso. Opa. O Mário, depois passa para o Vinícius, por favor. Uhum. Boa noite. Boa noite. Nessa linha que foi apresentada agora,
Eu acho que as entidades, se elas querem gravar, elas procurem os grupos de audiovisual da cidade, né? E não é, eu já gravei o pessoal na frente do Extra com celular, com uma câmerazinha. É um outro recurso, né? O pessoal fazendo roda de Eu vou pedir capoeira. para você sentar, por gentileza, senão não vai captar, por favor. Então, assim, eu acho que tem que ter um compromisso das entidades, das filiações, igrejas, escolas, secretarias, encontrar o audiovisual da cidade para essas produções. E pagar por isso, né? Porque assim também eles vão ter um registro profissional. Eu estive procurando pessoas de carnaval, por exemplo, eles não têm registro nem da apresentação no teatro, nem na própria história da cidade. Tá? Então, vamos falando do audiovisual aqui. A gente tem poucos produtores que conseguem trabalhar na cidade. Produtoras, né? Produtores e produtoras, equipes, profissionais. Por quê? Porque eles vão trabalhar fora. O recurso que tem está lá fora. Então, é uma oportunidade de pegar aqui, criar um nicho nesse valor estabelecido, 200 mil. Coloca-se 220 mil, né? Para cinco produções. Em vez de 20 mil, 25 mil primeiras produções. Aí nós temos aqui tem vários cineastas, todo mundo, qualquer um aqui pega alguma coisa e vai produzir. Vai se encaixar num dessas possibilidades. Consegue um curta-metragem com 240, é pouquíssimo, porque um curta-metragem nisso é uma qualidade razoável. Um longa-metragem, 3 milhões, 1 milhão, 3 milhões. Né? Então, trazer aqui para a cidade essas questões de valorização dos profissionais que existem aqui. E são poucos. Então, para mantê-los também nessas linhas do audiovisual, mesmo assim, que eu entendo assim, as oficinas de produção de vídeo, cinema, de introdução de fotografia, de roteiro, isso é importante, manter na cidade. Então, uma ideia que no Bojo pode colocar isso como ideias para as pessoas organizarem os projetos. E não vão ter muitas produções, mas quanto mais valor der para cada produção que for aprovada, né, e numa quantidade maior para as primeiras e mais simples ou mais modestas, vamos dizer, produções da cidade, é o que a gente vai fazer e é o que está fazendo em São Paulo, está fazendo em Santo André, São Caetano, Mauá, todo mundo. E tem muita gente daqui que já está participando em São Paulo, recebendo em São Paulo. Porque aqui não vai conseguir formar uma equipe, porque as pessoas já estão trabalhando. Mas eu não vou me alongar muito nisso. Mas eu acho que a ideia é isso, valorizar o que a gente tem, né? Se for proposto 5 curtas-metragens, 2 longas-metragens, até 20 produções modestas de 20 mil, 25 mil, vamos colocar para o pessoal ter possibilidade de melhorar os grupos que eles têm, né? Só isso. Por enquanto, desculpem. Boa noite, sou o Vinícius, sou realizador audiovisual aqui da cidade. Primeira coisa que a gente tinha que deixar claro assim, no edital, trazer essa discussão. O que será aceito como audiovisual? Tá? Você pegar uma peça de teatro, botar uma câmera e filmar, pelo sentido da palavra, seria audiovisual. Você tem áudio, som e tal, você tem tudo. Tem imagem, mas isso vai ser aceito como um projeto? Filmar outras linguagens?
essa é a primeira discussão que a gente tem que ter claro aqui. O que é audiovisual? O que vai ser aceito dentro dessa linha? Porque vai ter uma outra linha para as outras linguagens, certo? E outra coisa que o Laguna estava falando aqui, que tem a questão do imposto, né? Que são 27%. Pessoa física, 27%. Então, quando você pensa em um projeto, sei lá, de 100 mil, já não são 100 mil. Você já tem um valor menor. Tá? E ter um olhar da secretaria para isso, para não tentar fazer, que nem foi feito na Aldir Blanc, de pulverizar, de ter vários projetos, que a ideia da Aldir Blanc era uma outra proposta. Tá? Então, a ideia é focar, ter menos projetos com um valor maior, para que tenha condição de se produzir numa qualidade razoável, né? Que a gente está falando não é nenhum dinheiro que vai ficar sobrando, tá? Porque o audiovisual é uma linguagem artística muito cara. Para você, uma câmera, o aluguel diária seria já o orçamento de um projeto, como foi pensado na Aldir Blanc, tá? Então, pensar projetos mais qualificados, talvez menos projetos, mas que tenham uma qualidade, que tenham um orçamento mais comparável com o mercado, com a realidade. Eu nem me apresentei, né? Eu sou o tio Santos, trabalho na Secretaria de Cultura, mas não vou ficar dando resposta aqui, só quero levantar também algumas questões, porque, na verdade, isso, como o Assis falou, é uma escuta, a gente vai pegar todas as questões e tem que trabalhar para chegar no melhor termo para os editais. Mas eu acho que faltou uma informação aqui, que é os valores. A gente está falando de uma coisa que as pessoas às vezes nem sabem o que nós estamos falando. Porque vocês falam assim, Aldir Blanc. Aldir Blanc foi 2.600.000 para todas as linguagens. Certo? 2.600.000 aqui em Diadema. Essa aqui é total, chega a 3.200.000 e pouco. Né? Para o audiovisual, especificamente produção e apoio audiovisual, seria 1.709.000. Isso é um apoio direto ao audiovisual. Né? O artigo, que esse é o artigo 1º, que nós estamos tratando hoje. Só para exemplificar, o apoio às salas de cinema, construção, reforma, não, construção não, reforma, manutenção, etc. 390.000. Capacitação, formação, qualificação, festivais, mostras, 196.000. E apoio às demais áreas, que não tem nada a ver com audiovisual, seria 930.000, certo? E isso é um dado importante para quem está participando da reunião, para vocês entenderem que não é os 2 milhões que nós temos de total, nós temos 1 milhão e pouco para dividir para todo o segmento que produz. Não, pode. Aqui eu acho que uma grande pergunta que você falou aqui, o que é a produção audiovisual? É a linguagem, não é um suporte. A linguagem audiovisual é que está sendo apoiada. A linguagem audiovisual ela tem suas próprias características, certo? Você não pode filmar uma live e dizer que isso é um produto audiovisual nessas condições. Você não pode dar uma palestra, certo? Isso aí é um entendimento do que é a linguagem. Senão a gente está falando do quê? Senão caberia muita coisa. Uma coisa de streaming, não vou fazer eu abro lá um podcast, isso não é a essência do que diz a lei. Então, acho que a Secretaria de Cultura está muito atenada com que a linguagem, o segmento, o que significa, né? O que exemplifica o segmento. Não dá para a gente errar nesse ponto aí. E aí eu acho que é isso. Você queria falar? Sobre a manutenção do espaço. Por exemplo, como seria quem é o proponente que pode fazer isso? Por exemplo,
se a gente tem o espaço público do Eldorado, Cine Eldorado, existem outros espaços? Na lei não existe vedação entre público e entre privado nesse caso. O que precisa ter é aquela história de tem que ter uma trajetória de exibição, etc. Estão falando até em cinema de rua, que é difícil você comprovar, etc. Shopping não, porque esses são as majors, né, que a gente chama. Esses são o pessoal que é financiado pelas grandes indústrias cinematográficas, que eles não entrariam. Mas, apesar que isso, foi uma discussão ontem, inclusive, que não está muito delimitado. Eles falam assim, produtoras independentes. Mas, se você tem uma parceria com... Já virou... Mas aí, vamos lá, deixar bem claro em alta. Não, mas só para não... Esse é bom debate. Não, sim, estou falando que você pegar só o microfone. Não, mas o debate tá bom. Desculpa, meninos. Depois segue aqui, tá, gente? Não, é bom a gente deixar muito claro, porque assim, é para o cinema independente. Se é para grandes produtoras como O2 ou outras empresas, aí essa verba não é para eles. E assim, você tem aqui uma empresa gigante de cinema. Ela não é pequenininha. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado porque ela está dentro de um shopping. Lá está escrito cinema de rua, cinemas, pessoal que trabalha com pequenas empresas e médias empresas, não empresas grandes. Entendeu? Isso tem que deixar muito claro, porque eles podem entrar com alguma coisa, mas eles não podem pegar o recurso, porque eles já têm empresa de audiovisual que recebe muita grana. De outros, tem o BNDES, tem outros atrativos para eles. A gente não tem o BNDES. A gente, como produtor independente, não tem. Não tem uma linha de crédito no BNDES. Então, assim, essa lei veio para cinema independente, pequenas produtoras e médias. É isso. Primeiramente, boa noite. Eu me chamo G. Santos, sou produtor cultural desde 14 de agosto de 2016. Sou rapper da cidade desde 1996. E a gente tem trabalhado ativamente aí na produção local, né? Eu só queria fazer aqui a pergunta seguinte, se será destinado aí para o audiovisual 1.900.000, é isso? 1 milhão só para o audiovisual? Aí, no caso, para as outras demais linguagens, 930 mil para as outras demais linguagens. Então, o produtor cultural, por exemplo, eu queria saber o seguinte, qual será dentro desse valor aqui, qual será, quantos poderão se inscrever, por exemplo, dentro desse valor de 930 mil reais, e quantos projetos poderão ser selecionados de acordo com seus conteúdos relevantes encaminhados? Então, essa é uma pergunta diretamente aí para o Assis. Quantos projetos poderão se inscrever dentro desse valor mínimo e quantos projetos poderão ser contemplados? Evidentemente, quem vai avaliar isso é a Secretaria de Cultura mesmo, que vai fazer a seleção desses projetos, né? E eu queria saber essa questão aí também, né? E sobre essa questão aí do... acho que é justamente isso. Eu acho que é justamente isso aí mesmo. Quantos grupos poderão se inscrever dentro desse valor? Se contempla, por exemplo, o produtor cultural que faz evento de hip-hop, né? Que faz evento de hip-hop. Então, ele tem toda uma logística de equipamentos, tem toda uma logística com os artistas local, como eu sempre estou acostumado a fazer aqui na cidade. Inclusive, eu fui contemplado pela Lei Aldir Blanc, consegui prestar as contas direitinho. E essa lei, Paulo Gustavo, ela chega de encontro justamente à necessidade de fortalecer o produtor local. Então, eu, como por exemplo, eu acho que tem vários como eu aqui, vai aparecer vários. A minha situação como produtor cultural de eventos, dentro desse valor de 930 mil reais, eu posso me inscrever dentro dessa categoria com a organização que a gente já está executando as ações. E quantos que, de fato, poderão ser selecionados dentro desse valor? Quantos poderão se inscrever e quantos poderão ser selecionados? Porque uma coisa é se inscrever e outra coisa é você ser selecionado. Então, qual é a numeração mínima disso aí? Eu vou passar aqui para o
pro Assis, já que o G ele deu uma provocativa, depois é o Joanã e depois a Cristiane, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte, como a gente comentou no início, tanto eu quanto o tio Santos, que estamos lá, enfim, aqui falando em nome da Secretaria, a nossa ideia hoje não é, naturalmente, trazer devolutivas ou coisa parecida, é muito mais ouvir para ir formando as nossas diretrizes e, com isso, estabelecer o plano de ação que vamos enviar para o Ministério da Cultura, já que essa é uma prerrogativa do município ter que mandar e pedir adesão para o Ministério da Cultura. Mas como tem algumas dúvidas que não se referem ao conteúdo do que está sendo discutido, mas apenas dúvidas operacionais, então acho que vale a pena a gente não deixar acumular e ir tratando de cada uma delas para ir limpando a área. Então, com relação à questão, começando pelo que levantou o G. Santos, naturalmente nenhum edital limita o número de inscrição. Ele é aberto e se inscreve quem tiver projeto a ser apresentado, ele nunca é limitado. O que é limitado é o número de premiados, é o número de beneficiados. E isso quem vai determinar é o edital no momento da sua construção. Como hoje nós estamos tratando especificamente do inciso 1, e nem aqui nós vamos tratar de número de beneficiados e valor de prêmio, muito embora daqui saiam as diretrizes, já foram citadas algumas aqui, mas no que se refere às outras linguagens, nós vamos ter um momento específico para fazer essa conversa e dali tirar as diretrizes também do plano de ação que vai ser enviado, ou seja, qual é o padrão de premiação, qual é o padrão de benefício que nós vamos estabelecer, vai ser parecido com o do audiovisual, vai ser absolutamente distinto, porque nós estamos falando de outras linguagens. Essa é uma construção que nós vamos naturalmente fazer. Olha, só para a gente se situar nessa dúvida, que é uma dúvida, Vinícius, que não é sua, é do Estado de São Paulo, tá certo? Essa discussão do que é o conceito de audiovisual, na maneira que está descrita no edital, deixou tão aberto que, enfim, essa é uma dúvida geral e deixa aberto para o ente federado, seja o Estado ou o município, construir os seus editais à luz da sua realidade. Aliás, a lei já fala nisso, já fala que os editais serão construídos a partir da realidade de cada local. Só para a gente relembrar, o decreto trouxe esse pequeno volume do que é audiovisual, só para a gente entender. Desenvolvimento de roteiro, núcleos criativos, produção de curta, média e longa-metragem, séries, webséries, produção de games, videoclipe, tá certo? Etapas de finalização, pós-produção e outros formatos de audiovisual. Como você vê, aqui não tem um conceito, aqui cabe tudo. Naturalmente, à luz dessa amplitude que está aqui, que cabe tudo pode ser considerado audiovisual, é que nós temos o desafio de construir um edital e dar conta da nossa realidade. Como vai ser isso? É a partir dessas escutas que nós vamos fazer essa construção, porque aqui não está estabelecido um conceito, a lei não estabeleceu um conceito, portanto, nós não temos um conceito. Esse é o desafio. Nós temos o desafio de construir um edital a partir dessa realidade, considerando essa normativa, lei, decreto de fomento e o decreto regulamentador, que são os nossos 3 instrumentos que nós temos para construir os nossos editais. E por último, de aulas, a Renata me provocou aqui, eu estava convencido de não, mas estou convencido que sim, Renata, eu não tenho compromisso com o erro, tá certo? Que sim, as nossas próximas reuniões eu tenho certeza que elas serão convocadas presencialmente, mas elas deverão ser transmitidas. O meu mago da tecnologia aqui diz que dá conta de tudo, então a gente vai, nas próximas, fazer a transmissão, tá bom? Joana. Boa noite. Eu quero só trazer uma observação, que é a seguinte. É claro que é importante a gente definir mais claramente o que está dentro desse escopo do que seria o audiovisual e, claro, o recurso tem que chegar adequadamente para essa linguagem, né? Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer também, que é baseada no seguinte. A gente sabe que toda a construção de política pública relevante, os marcos legais da política pública em escala federal, foi construída a partir de 2003, a gente sabe, cultura viva. Quem não sabe, tente lembrar, pesquise e fique sabendo. Então, se a gente fala hoje em regularidade de
conferências, seja municipal, estadual, federal, planos municipais, fundo de cultura, tudo isso existe porque existe o Cultura Viva, porque existiu o Cultura Viva e porque ele pensou forma de fazer política pública. O que eu quero dizer é o seguinte, um exemplo, em 2005, 2006, 2007, era possível ver a classe artística se manifestando contra o Cultura Viva. Era possível ver esse pessoal consagrado do teatro, do audiovisual, indo na Assembleia Legislativa de São Paulo, ou na Funarte, reclamar do quê? Da descentralização, de 2 níveis. Primeiro, recurso público federal não é só para Rio e São Paulo, né? Cultura Viva acabou com isso. E segundo, não é só para a classe artística instituída, como estava instituída normalmente, convencionalmente, até então. O que eu quero dizer é que, bom, a gente está falando de recurso público, né, dentro de um escopo de marco de políticas públicas. Significa que o que é artístico está abaixo do que é sociocultural, cultural? Não, não significa isso. Significa que o artístico está sendo olhado na perspectiva do sociocultural e do cultural. Tá? Não quer dizer que o artístico está abaixo, mas é dentro dessa expectativa, dentro desse escopo. E como é que se traduz isso em edital, né? Edital de recursos públicos. Para mim está muito claro o que é relevante para a cidade. Tá certo? Esse é o escopo máximo. É por isso que o mapeamento seria importante, porque a gente saberia o que é importante, onde é importante colocar recurso agora. Então, esse é o escopo máximo. É claro que é preciso, repito, que o recurso chegue para o setor, mas a gente não pode esquecer que pesa também o que é relevante para a cidade. Se a projeto é mais relevante para a cidade, em um projeto aqui, ou o que a gente vai priorizar? O que for mais relevante para a cidade ou o nome da equipe que está propondo o projeto? Claro que é preciso pesar o seguinte, bom, tem esse projeto aqui, é natural que tenha, se ele está dentro do escopo do audiovisual, tá certo, esse projeto aqui ele é relevante, ele tem equipe para realizar, então é claro que precisa ter equipe para realizar. Mas o nome da equipe, o histórico da pessoa não pode ser mais importante do que a relevância para a cidade. Rapidinho, enfim, muito rapidamente, só uma questãozinha que eu esqueci, que já foi tocada aqui, especialmente pelo Elvis. Sim, nós estamos dando tratamento a todas as informações que nós temos na Secretaria. Quais são as informações que nós temos da produção cultural? Nós temos 3 instrumentos que nós estamos utilizando e está sendo tratado para que a gente possa ter ideia, inclusive, de como fazer, como aportar o recurso do ponto de vista de pessoa física e pessoa jurídica. Nós temos a própria Lei Aldir Blanc, que é um banco de dados absolutamente importante. Nós temos as 2 mostras de artes, e com esses 3 instrumentos, nós estamos construindo o nosso cadastro que vai nos permitir identificar qual é a natureza da nossa produção cultural, vai nos possibilitar fazer busca ativa. Então, esse trabalho nós estamos processando e, naturalmente, no momento adequado de apresentação de projeto, todas essas pessoas tomarão conhecimento e serão, digamos, abordadas do que nós estamos fazendo e terão a possibilidade de apresentar projeto. Tá bom? É isso. Antes de passar... Antes de passar aqui para a Cristiane, eu acho importante, né, o que o Assis aqui comentou, de que esses dados estão sendo compilados, né, estão sendo processados, e o mais importante também é que dentro desse processo também tenha um direcionamento para que a sociedade civil também possa ter acesso a isso. Né, não fique apenas como um recurso e um método específico da Secretaria. É importante, que bom que está acontecendo, mas que todos possam ter acesso a essas informações também em breve. Né? Vou passar, então, agora para a Cristiane, por favor. Boa noite, eu sou a Cristiane Santos. Eu estou hoje aqui representando a mãe Sandra de Xanantã. A partir da leitura do escopo, né, eu acho que sempre é muito importante a gente conceituar e deixar o mais objetivo possível o que é a linguagem, né?
Quando o Elvis trouxe essa escutatória dos terreiros de matriz, assim, existe um desejo, e a gente entende acerca da linguagem do cinema, né? Entende no sentido de que existe um desejo de trazer suas narrativas, né, suas histórias, para que ela ganhe outros espaços, que a gente sabe que o cinema tem essa possibilidade. Então, não se trata de modo algum, né, acho que para não ficar nenhum ruído no espaço, de vamos pegar um dia que se gravou de uma festa e simplesmente colocar lá e aí está feito. Não, a gente pensa em estruturar roteiro, entende que tem que ter, sim, pessoas do audiovisual, porque é uma linguagem da imagem, é uma narrativa, né, que se traz. Então, assim, só para que não fique isso, porque assim, o recurso, apesar de parecer muito, né, gente, ele é pouco. Ele ainda é emergencial, a gente ainda não... Acho que a gente tem que aprofundar muito a discussão do que é, de fato, leis que chegam às pontas, né? Então, dentro desse sentido do emergencial, ainda é emergencial que as mestras, os mestres, né, os sacerdotes, os terreiros de matriz, de religiosidade de matriz africana, possam levar suas narrativas ao mundo, inclusive por uma diversidade de enfrentamentos que o povo preto vivencia aqui, né? Não só aqui, assim, nos territórios, né? Já que o mundo é uma disputa de narrativas e de imaginários. Então, assim, vem esse desejo de contar as trajetórias de pessoas que fundaram aqui, né? Trouxe um fundamento dessa religiosidade que esbarra também num lugar poético, num lugar estético e ético. Então, dentro disso também, que foi lido agora há pouco, o escopo do conceito audiovisual, e que também está bem amplo, né? Que já ouvi em outras cidades falarem, inclusive, de videocast, a possibilidade que se trata de imagem. Então, né, acho que a gente exemplificar... Eu não ouvi na leitura a possibilidade de documentário poético, que é isso que é um lugar, um étnico documentário, um documentário poético, que é por aí onde as matrizes desejam navegar aí e trazer suas narrativas. E a gente pensa também com uma possibilidade de difusão, me pergunto, dos espaços, como os espaços estão preparados para receber essa produção, para também não ficar aquele lugar que a gente lança no limbo da internet, que fica um limbo, gente, né? Porque onde chega de fato, né? É cine na praça, é parceria com escola, é onde a gente vai colocar essas produções para circular. É isso. São assim, algumas questões levantadas, algumas sugestões, se não tem aí documentário, a gente discutir a possibilidade de documentários poéticos. Agora é o Thiago. Eu sou o Thiago, sou realizador também aqui na cidade, para além disso. Nessa questão da produção, né, do apoio à produção, a gente estava discutindo ali fora, assim, que também não tivesse só a produção em si, assim, mas que contemplasse os núcleos de criativo também, assim, né, produção de roteiro, coisa do tipo. Eu digo isso porque a gente teve semana passada e a outra semana a gente teve uma oficina com o Fernando Bonassi, e se criou ali um coletivo assim que estão tentando criar histórias, inclusive amanhã tem um encontro, né? Mas isso não sei até onde vai, assim, porque sem esse suporte, sem ter o cafezinho ali, o lanche, para você ficar 3 horas criando, assim, é meio que impossível. Então, ter uma atenção nessa coisa do núcleo criativo, acho que é importante para as futuras produções aí, que possa até vir, talvez Aldir Blanc aí, possa contemplar essas produções desses núcleos criativos, que aí vem essa coisa do roteiro aí, que é importante. E outra coisa também dentro desse apoio à produção é a questão da finalização de filmes, assim, principalmente de longas-metragens. Eu posso dizer aqui hoje, assim, que eu conheço, na cidade tem pelo menos 4 longas-metragens assim, para ser finalizado, né? De aulas tem, eu tenho, o Theo tem, a Cavalo Marinho. É só para citar filmes que foram feitos do ano passado para cá, assim, que foram feitos sem grana e estão aí procurando apoio para finalização, assim. Então, distribuição, enfim. E outra coisa é se esse dinheiro, não tendo todos esses projetos contemplados, se existe essa sobra
o que faz com ela? Ela volta? Seria uma pergunta. Então, ajudando também na provocação de vocês, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é consensuado aqui. Acho que a gente tem que levar o recurso também para as pessoas que têm produção por exemplo, daqui o Gestão acabou de falar, o cara que faz um videoclipe não tem como estar fora de um processo como esse. Então, as bandas da cidade, legitimamente, têm direito a pleitear o recurso. Uma coisa meio que óbvio, né? Mas também, como disse aqui o Elvis, também você tem que chegar e buscar as narrativas dos povos de terreiro. E as ações afirmativas, como está, inclusive, na lei. Isso aí não tem, acho que, diferença. É a única questão, acho que que pega mais para o pessoal que é mais tradicional, né, Joana, do povo de audiovisual, assim, não é só o suporte audiovisual. Acho que tem que ter uma narrativa, tem que contar uma história, tem que trazer os elementos do audiovisual para dentro da obra. Aí acho que legitima a disputa pelo recurso. Agora, questões que foram levantadas aqui que eu tenho dúvida. Uma finalização de um filme, certo? Diadema, por exemplo. Nós poderíamos pegar um tanto de verbo e falar, vamos fazer um longa aqui, inédito de Diadema, nosso, tal. Ou vamos pegar... E esse valor é o mesmo para um cara que vai finalizar um filme, que já iniciou, sabe lá com que parcerias? Ou ele tem que colocar com que parceiros ele levantou recurso, disputou a verba, é o mesmo valor? O cara começa do zero e o outro que está finalizando? Essa dúvida para vocês responderem para nós. Saca? É muito louco essa história. Porque assim, queremos... porque o cara que fala, eu fiz o meu filme do zero, o outro finalizou com a mesma verba. Que loucura é essa? Saca? Então, assim, questões que a gente precisa responder para nós mesmos, para não ficar um negócio editagem de maluco. Entende? Que eu acho que está afirmado entre nós aqui uma coisa. Como o Assis falou também, não vamos deixar ninguém que apareça, que está lá, vamos fazer uma busca ativa a partir dessa realidade também, que é difícil acessar todo mundo, e as pessoas também se inscreverem, tem essa condição também, porém, acho que esse olhar está dado. Essa visão está colocada. Nós vamos ter essa preocupação está colocada. Agora, o que a gente precisa esclarecer essas minúcias. O que é uma websérie? Porra, vai colocar no mesmo lugar que o clipe, que não sei o quê? Talvez vocês pudessem contribuir mais fazendo essas diferenciações para nós, inclusive, para criarmos um consenso aqui. Porque não é consenso em outro lugar, pode ser diferente. Mas para Diadema a gente precisa criar um consenso. É isso. Então, legal. Eu acho que todas as discussões têm que ser presentes. O virtual não rola, não suscita dúvida, não suscita o estalo que é importante. Cultura é cara a cara, né, meu? Não precisa parar de negócio de virtual um pouco, relativizar isso aí. Eu acho que o artigo 17... Está com ele aí? O artigo 17, ele dá vem desenvolvendo a questão da lei, aí o artigo 17 coloca a questão das ações afirmativas. Como vocês fecharam a discussão só na discussão de audiovisual e orçamento, legal, é bom discutir, essas meninas são importantes, aí, o que eles falaram, muito importante. Então, assim, a minha questão é mais para a secretaria. Ou a gente chega aqui e resolve também. Não vai ficar delegando decisão, não é foda, não é democracia, né, meu? Bom, eu gostaria de saber se o artigo 17, ele vai ser pautado ou vai ser atravessado pelo artigo 5, vai cair dentro e vai ser espalhado, certo? Ou vai ter a mesma prerrogativa de aporte de orçamento, ou se ele pode ficar lá nos 40. Quer dizer, que área de disputa é essa aí? Porque, assim, aí eu falei, vamos ver esse negócio de ação afirmativa. Isso, para a gente, às vezes, era
A discussão estética ela é aberta, a gente tem paixão por uma coisa, outra. Aqui dentro da secretaria, a gente nunca chegou num consenso, tem gente que não estuda, tem gente que não sabe, tem gente que tem paixão demais. E a gente nunca resolveu isso aqui. Né? E a gente gosta de belas artes, o Estado fica só botando dinheiro em belas artes. É um saco isso aí. E a gente não aprendeu isso até hoje, hein? Se a gente pegar os orçamentos, o tio tem as pizzas, e, bom, enfim, o território ele precisa de investimento. Como esses caras de cinema aí, o que esses caras falaram é sério, meu. A secretaria tinha que ter uma rubrica para esses caras acabar o filme. E ele não é chegar a ter um edital de passar fome, não é isso. E os caras pular e disputar lá no cacete a grana. Tem que ter política para os caras, meu. Os caras têm 4 filmes aí, cara. E por que não se apoia? Aí um questionamento enquanto o pessoal passou na secretaria e o povo também na secretaria aí. Ou quem vier também, né? Tem que ter essas políticas de investimento nessa área, essa leitura de demanda desses grupos. Não fica, a gente vai ficar degladiando aqui, enfim. Mas eu estou preocupado na questão das ações do artigo 17, se ele vai ficar atravessado nesse edital que vocês estão pensando. Quer dizer, a gente pensa lá, tem um grupo que pensa, isso e aquilo. É importante também, né? Mas ele vai ficar só pautado nos projetos gerais ou vai também estar sendo atravessado pelo artigo 5 lá. Vou tentar organizar um pouco aqui, porque o Elvis passou uma questão que é essa questão do artigo 17, né? Não, sim, mas vamos tentar organizar, porque o Thiago já tinha pedido a fala, eu acho que estava mais relacionado à discussão anterior, não é? Vamos tentar, então, concluir isso e a gente... Só voltando, tio, nessa questão aí, é possível fazer um telefilme, digamos assim, com 100 mil? É possível, assim, fazer um filme com 100 mil. É possível fazer um núcleo criativo com 100 mil? É possível, porque a média é isso, 200 mil para se criar um núcleo criativo. É possível finalizar um filme com 100 mil? O PROAC geralmente lança com 400 mil a finalização de um longa. Então é possível também finalizar um filme com 100 mil. Então eu acho que essa linha, né, uma linha A, assim, digamos, pode cabe a produção, a finalização ou um núcleo criativo, assim. Eu acho que poderia ser por aí, assim. Já está mais do que o mil que eu ia dar, mas mesmo assim é uma disputa legítima. Bem, Você quer fazer, só que o Elvis falou tanta informação que Foi. as pessoas não sabem. Assim, vamos lá. o que ele está dizendo é o seguinte, a lei traz questões afirmativas como prerrogativas da lei. Por exemplo, abrir espaço para negros, indígenas, LGBT, ciganos, minoritários, mulheres. Então, como uma questão que deveria permear todo o pensamento na concepção dos editais. Tem a orientação do próprio MINC que você pode fazer isso em cada edital que você for lançar, ou lançar editais específicos. E aí, porque aí é que está. Editais específicos mina o dinheiro geral do edital, né? Do inciso. Vamos falar, nós temos 1.700 no inciso 1, se a gente vai falar que a gente vai fazer um edital para produtores A, B e C, como ele falou, vamos gastar 1 milhão, mas você vai ter que destinar uma parte disso para um edital específico para atender essas minorias. Isso é uma discussão interessante também. Eu acho que deveria ficar no conjunto e você legitimar dentro da tua proposta essas afirmações. Porque a gente, enquanto sociedade, está buscando isso daí. Para ser representativo de fato, né? Não ser uma coisa tirada do contexto. Exato. Mas aí é uma sugestão, é um pensamento meu, não sei nem se vocês entendem dessa maneira. Porque é muito complicado você também atravessar todos os editais com a lógica. Eu também acho que tem gente que não trabalha dentro dessa lógica. Como é que vai ficar? Mas como é uma proposta que é da ideia da lei, da concepção da lei, né, deve ter uma outra avaliação. E outra coisa que não se falou aqui, mas é importantíssima, a questão da acessibilidade em todas as obras.
que é demais, é dinheiro até demais, eu acho, que falaram lá em São Paulo. Porque 10% de... Aqui nem tanto, mas imagina, São Paulo são 700 milhões. Em São Paulo. Pô, você tem que estar mesmo tudo isso para acessibilidade. Não é? Por que a gente... Eles mesmos pediram isso, né? Uma revisão. Por que a gente não apresenta um orçamento, por exemplo? Boa noite, Marcelo Felipe Sampaio, Theo, todos me conhecem, sou fruto aqui da cidade aqui, amo a cidade. Que gostaria de ser. Gostaria de ser. Assunciono. Por que a gente não faz um orçamento para ter um parâmetro de quanto cada projeto vai ter? Sabe? Então, por exemplo, vamos fazer um longa barato? Vamos apresentar um orçamento, sabe? Ou um orçamento de uma finalização de um filme, ou um orçamento de um roteiro de curta-metragem ou de um curta-metragem. A gente pode fazer até uma conta básica. Vamos supor que um curta-metragem a gente coloque 50 mil reais, sei lá. Você vê que a gente tem que prestar atenção no imposto, né? Que tem esse imposto, pessoa física parece que é 27%, absurdo, né? E, sei lá, vamos ter que trabalhar em cima de 37 mil. Então, eu acho que é legal aqui que todo mundo, sabe, para a gente ter um parâmetro, né? Porque a gente fica, cara, eu tô confuso aqui, sabe? Tipo, e cada um faz o filme que quer, sabe? Vai falar sobre as comunidades, eu vou falar sobre o Lampião, o Thiago vai falar sobre as ideias dele. Então, acho que o interessante seria a gente fazer uma coisa prática, apresentar orçamentos de longas baratos e de curtas e longas baratos e os demais, podcast, alguma coisa assim. Eu acho que seria um ponto de partida, porque não tem muito tempo, né, para a gente fazer isso, né? Seria um ponto de partida para a gente poder ver como que vai ser os editais. Você entendeu? Por exemplo, eu tenho certeza que não vai ter um longa-metragem de 500 mil reais aqui. Não vamos supor assim, 200 para longa, 100 para média e curta e 50 para as outras linguagens. Eu acho que com o orçamento a gente ia ter esse parâmetro. Gente, o G Santos ele estava na fila, aí depois é o Zé Aparecido e quem levantou a mão agora foi o Vinícius? Foi o Vinícius, tá? Bom, eu acho que é um bom momento, é uma boa fase realmente. Eu diria a melhor fase aí, dentro do que eu estou conseguindo presenciar por parte da Secretaria de Cultura, dessa nova gestão, né? E eu como produtor cultural de eventos, a gente vê muitos grupos trabalhando, às vezes, de maneira individual, e não consegue trabalhar no coletivo, assim, para formar um coletivo no sentido assim, isso é uma oportunidade da gente apreciar aqueles que nunca, de repente, tiveram a oportunidade de ter um recurso desse disponível. E a gente sabe que, por exemplo, eu represento a classe do hip hop aí, muitos MCs, eles têm dificuldades de validação, prestação de contas, criação de projetos. E essa pergunta aqui é muito boa. O que se espera da produção local para a aplicação do recurso? Uma das coisas que eu pontuaria, pensando nesse pessoal, nesses artistas que têm dificuldade, não somente do hip-hop, mas eu falo do hip-hop porque eu sou do hip-hop, né? E, então, assim, para o pessoal que tem dificuldade, seria possível, de repente, a Secretaria de Cultura dar um suporte técnico para essa galera que tem dificuldade de validação de projetos? Uma outra coisa que eu queria esperar também dos coletivos do audiovisual, é possível se reunir, se integrar para fazer um projeto junto, um documentário junto com os MCs que tem na cidade, com os rappers que tem na cidade? É possível a gente se integrar e fazer algo dessa envergadura para mostrar para os outros locais, São Bernardo, que o hip-hop aqui é forte, que a cultura aqui é forte, né? Porque a gente sabe, Renata, que a responsabilidade de um produtor, de um fomentador de cultura, independente da cidade, além dessas deficiências que aqui eu pontuei, né, a gente sabe que a gente tem a responsabilidade de entregar. Quando você é um produtor cultural ou um rapper, a primeira responsabilidade que você tem, dentro desse projeto que você encaminha para a Secretaria de Cultura, e já tem ali em mente seu público-alvo, é alcançar o prestígio. É alcançar o prestígio do que você está fazendo. Ok?
e depois você também espera alcançar a audiência devida, dentro daquilo que você está se propondo a fazer. Tá certo? Então, para isso, você tem que entregar o quê? Um bom conteúdo. Mas eu vejo uma certa dificuldade nessa questão de trabalhar em coletivo aqui na cidade. E aí eu queria saber o que se pode ser feito nesse sentido, se é possível o audiovisual se integrar, por exemplo, com hip hop em si. Vamos fazer um documentário aí. Quem é o pessoal do hip hop que está interessado em fazer um documentário? É possível fazer esse tipo de integração? Isso é legal? Aí eu queria que o Assis respondesse essa questão aí. E é isso que eu tenho para falar mesmo. E se é possível também dar o suporte técnico para esses artistas aí, porque na Lei Aldir Blanc, muitos artistas ficou de fora mesmo, por dificuldade, por não conseguir simplesmente como abrir e-mail, né, como prestar contas, perdidos, como fazer um projeto, perdidos. É possível, né, dentro dessa lei, Paulo Gustavo, ter esse suporte por parte da secretaria? É possível? É uma pergunta, né? Porque vai ficar muitos artistas para trás, né? Muitos vão ficar para trás por ter essa deficiência. E se a Secretaria de Cultura conseguisse realizar isso, seria um feito extraordinário nesse ponto também, de dar suporte a esses que têm muita dificuldade. O Zé. Bem, boa noite a todos, né? Eu, na realidade, nem é minha área, né? Minha área é mais artes visuais, né? De toda forma, como participante aqui, né? Atuante na cidade há muito tempo, e eu queria fazer algumas reflexões que talvez, né, possam ajudar, né? Por exemplo, a primeira questão é em relação ao recurso, né? Esse recurso, como foi dito, né? Dentro vamos dizer, do ambiente cinematográfico, não é lá um dinheiro, né? 1.700.000. Mas dentro do cenário Diadema e da produção cinematográfica de Diadema, é um dinheiro que nunca existiu. E, entendeu? É uma fortuna, é um dinheiro, então, relativamente importante, muito importante, né? Porque dentro de um cenário ele é pequeno, dentro do outro cenário ele é gigantesco, e é esse que a gente tem que ver. Agora, como que vai ser a distribuição desse dinheiro? Eu acho que é o que está se discutindo aqui, o melhor é você pensar qual que vai ser depois o resultado quando ele findar. Né? Acabou 1.700.000, acabou o ano, acabou, né, os projetos. O que sobrou para o audiovisual da cidade? Né? Quer dizer, o que seria, né, dentro aí a fala de vocês, né, como que constrói, o que daria mais de retorno para a linguagem do audiovisual na cidade? O Marcelo estava falando da ideia dos roteiros, de você, né, segmentar algumas, né, valores e tal. Então, é uma proposta, mas ver se isso é um pouco, essa a ideia, e depois, né, como que fica, o que vai ter de resultado a hora que terminar o processo, né? Individualmente, não para cada uma realização, que é sempre importante, como, né, o G. Santos falou, né, tem essa vontade um pouco de expandir, de apresentar o seu trabalho, de ter reconhecimento, mas pensando um pouco também, como o Joanan trouxe, né, um pouco pensando no contexto mais, vamos dizer, da própria cidade, né, do contexto socioeconômico, processo, quer dizer, se criar um germe, alguma coisa do que seria, né, de aulas, quem dera, né, virar uma casa casa do cinema lá de Porto Alegre, uma coisa parecida assim, né, talvez você agregar produtores, entendeu, não, agregar produtores para você criar núcleos que depois possam desenvolver. Bem, essa é a questão que está colocada, eu acho, que para a produção local, quer dizer, que ao final né, e também para a administração pública. Ao final desse recurso, o que a produção local vai ter um pouco para depois dar outros passos, porque quando vai vir esse outro 1.700.000? Não sei se vai vir 2 milhões, 5 milhões, ou se não vai vir nada. Tem que contar que esses 1.700.000 tem que ser, né, muito bem aproveitado no sentido de meio que dar uma organicidade na própria produção do audiovisual, né? Isso eu acho que é uma questão para o coletivo pensar. Hein? Minha proposta, minha ideia é essa. Bom, dois pontos aqui.
primeiro que o G. Santos comentou aí dessa conexão, essa ponte com os produtores das outras linguagens, com o audiovisual, ela é fundamental, ela é benéfica para todo mundo. Então, podia ser pensado o mapeamento, não ser só um mapeamento para vocês terem o acesso de quem é e tal, isso ser disponibilizado numa forma de um banco de talentos. Isso é bom para todo mundo. Por exemplo, quando eu trabalhei na TV, tinha mais 4 pessoas no set que eram de Diadema, mas que nunca apareceram aqui, nem sabem que isso está existindo aqui. E essas pessoas, elas são do audiovisual. E às vezes elas são muito específicas. Tem um cara que era só da cenografia, o cara é especialista em cenografia. Talvez ele seja o melhor cenógrafo de Diadema, mas a gente não sabe quem é esse cara. Então precisa ter um banco de talentos, que aí vai servir até para o audiovisual. Eu estou com o meu projeto, eu preciso contratar alguém. Por que eu vou contratar gente de fora da cidade? Tem que contratar gente daqui. Essa é a ideia. Tá? Fazer um banco de talentos. Que até o pessoal das outras linguagens, ele quer fazer um videoclipe, precisa de um diretor de fotografia, precisa de um câmera. Vai nesse banco de talentos. Precisa de um roteirista, precisa de um finalizador. Tá? Então fica essa ideia aí de um banco de talentos. Que a gente já tinha discutido isso também, né? E o outro ponto que o Theo tinha falado é de pensar blocado, assim, que o Thiago tinha comentado também, faixa A, faixa B, faixa C. Eu acho que é interessante pensar o edital vir dividido desse jeito, mas não específico por produto final. Por exemplo, o cara que está fazendo oficina, ele consegue fazer um longa? Consegue, com os recursos que ele tiver e tal. Mas você vai dar, sei lá, 200 mil na mão dele, ele vai conseguir prestar conta disso? Não sei, pode ser que consiga. Mas a gente precisa pensar. Se no projeto dele ele conseguir um orçamento de, sei lá, 10 mil, 15 mil, um valor mais baixo, ele pode fazer um longa com isso. Então, pensar não por produto final, tipo, um valor para longa, um valor para média, um valor para videoclipe. Pensar faixas de valores. É até estranho pensar um formato de pirâmide. No topo, poucos projetos, num valor maior, e aí a pessoa vai justificar. Eu quero fazer um videoclipe com 100 mil. Ou eu vou fazer uma finalização, vou fazer algo com 100 mil. Seria uma faixa de valor. Aí seriam poucos projetos dentro dessa faixa, e aí depois vai abrindo. Uma quantidade maior de projetos para uma faixa menor, e mais projetos num valor mais reduzido. Que seria mais para quem está começando, projetos mais simples, não tão ambiciosos. Só um contraponto assim, rapidinho. É que para o edital, você tem um rigor tão formal, se diz você justificar por que aquele valor está sendo aplicado, para com que objetivo. Isso dificulta a sua proposta, é maravilhosa. Está dentro daquela faixa, você podia dividir tantos projetos, quem apresentar o projeto que... Aí, qual vai ser o primeiro questionamento? Por que você deu 100 para um, 50 para o outro, 30 para o outro? A discussão vai ser... Só por exemplo aqui. O orçamento de um longa, geralmente, é mais de 200, 300 mil. 500 mil. Considerado baixo orçamento, 1,5. Tá? Nós já fizemos com menos de 10 mil? Já. A gente consegue produzir. Mas você não vai equiparar a qualidade lá na frente. Tá? Até onde vai chegar? Qual o alcance que vai ter isso? Tá? Vai rodar só aqui? Vai passar na mostra? Vai passar só aqui? Ou não, ou ele vai circular, vai entrar em festival. Tá? Então, uma coisa que precisa pensar. Orçamento, qualquer projeto tem que ter, de audiovisual precisa ser feito. Quanto que você vai gastar, quem você vai contratar, onde você vai filmar. Isso precisa estar no projeto. Tá? É uma coisa que eu até estranhei nos últimos editais. Não foi necessário um orçamento detalhado. Por etapas de produção, isso nunca foi pedido aqui em Diadema. Assim. É uma coisa que precisa ser pensada aí. Na verdade, vou voltar um pouquinho num ponto de discussão que a gente passou muito rapidamente, e isso me incomodou um pouco, que é sobre a questão das
das políticas, né, dentro da lei das questões das minorias, assim, né, minorias representativas, no caso, né. Eu só vou dar uma atenção, porque é claro que isso vai precisar ser discutido no sentido aonde isso coloca dentro do edital, mas a gente precisa ter muito cuidado, ainda mais com produção de audiovisual, que tem uma equipe muito grande, né. Tem a pessoa que fez o roteiro, tem a pessoa que fez a direção. Se for ficção, tem todo o elenco, tem uma gama de profissionais. E aí vem uma proposta se colocando como uma questão de pauta, né, que aborda uma questão de pautas minoritárias, enfim, identitárias. Mas quem que realmente está fazendo isso, sabe? Porque acontece muito de vir pessoas se colocando nesse lugar justamente no momento que tem captação de fomento, porque sabe captar, porque sabe escrever projeto, porque sabe argumentar, mas quando vai ver ali na ficha mesmo quem é, não é. Né? Não é do que aquele projeto está argumentando. Então, eu acho que o principal vai ser conseguir construir um edital aonde consiga amarrar isso. Né? Quem for captar naquele sentido, quem vai falar daquela pauta, ela realmente precisa ser uma equipe ou proponentes que realmente vivenciam aquilo de fato, ou não fizeram naquele momento, né? Porque o que vai acontecer? Se coloca no bolo todo, não estou dizendo que não tem que pôr, mas isso é um risco muito grande. Por quê? Quando coloca no bolo todo, automaticamente as pessoas que de fato vivenciam, de fato realizam isso, elas, pela questão social como um todo, já é mais difícil elas chegarem no bolo todo. Né? E é por isso que tem essas políticas. Então, é uma coisa a se pensar com mais cuidado, tá? Com mais atenção, para, no final, quando for lá exibir, ver quem recebeu, falou sobre a negritude, mas 70% era de pessoas brancas, por exemplo. Né? Então, vamos pensar isso com muito cuidado. Tá bom? Você tinha anotado o meu nome aí? Sim, depois, mas tem uma lista aqui. Ó. Agora é o Jonan. O contexto da Lei Paulo Gustavo seria o emergencial, né? A gente sabe que a gestão anterior, o governo Bolsonaro, ele freou a Paulo Gustavo pelo menos 2, 3 vezes. Então, ela acontece fora de contexto. Ela acontece no momento da pandemia, em que, né, onde parece que o recurso não... A gente vai discutir sobre o recurso e ver que não é tanto assim. Mas, quando a gente vai pesquisar sobre a Paulo Gustavo, para mim, 2 coisas se destacam. Primeiro, que essa fala de que é um recurso inédito, né? Um valor, um aporte inédito até então. E outra coisa, se frisa que para que a Paulo Gustavo seja implantada, que os recursos sejam transferidos, é preciso aos municípios regular essa coisa de plano municipal, as conferências, Conselho de Cultura e Fundo Municipal também. Né? Então, para mim, uma coisa que me ocorre agora é o seguinte: será que os municípios não podem transformar um pouco esse aporte de recursos se usar o seu fundo municipal? E aí a pergunta seguinte, aí, como é que está o nosso? Né? Jonan, aqui. Não, mas a gente tá devendo fundo, né? Não está ativo, né? Acho que depois se dá esse retorno. Akin. Boa noite. Meu nome é Akin, eu sou cantor, sou ator e agora estou me aventurando aí nesse mundo do audiovisual. Talvez a pergunta já tenha sido levantada, mas para mim não ficou muito bem esclarecido. Eu consigo adquirir recursos para a divulgação desse projeto, para a distribuição desse projeto, porque eu consigo a Paulo Gustavo para fazer um filme, mas e se meu filme já estiver finalizado e eu não conseguir botar ele numa sala de cinema, eu não conseguir fomentar ele para outros lugares, eu consigo pegar esse dinheiro para distribuir meu filme, apenas para distribuir, divulgar ele de diversas formas e de um modo geral? Essa é a minha dúvida. Obrigado. Acho que são 2 questões aí.
A questão da circulação está dentro dessas linhas? Não sei se... Ou entra dentro desse debate aqui. Essa linha, assim, seria do Estado, trabalhar com empresas para fazer distribuição. Essa aí, sim, Bom, galera, vamos lá, rapidinho, para não ficar muita coisa. Aqui, como vocês falam, eu pego o microfone não para, digamos, discutir, dialogar com vocês do ponto de vista de discutir conteúdo, mas é apenas de fazer alguns esclarecimentos de dúvida levantada, porque no final nós vamos naturalmente tentar fazer um encaminhamento em função do tempo que temos, como eu falei no início, na fala inicial, mas nesse momento, como eu disse, a ideia é que, de fato, a gente consiga captar aquilo que se tem como percepção de você. Bom, da última questão do nosso sistema municipal de cultura, independentemente do momento do seu funcionamento, o nosso sistema de cultura, à luz do que determina o Ministério da Cultura, ele está plenamente formalizado. Tá certo? Nós estamos, neste momento, finalizamos o Plano Municipal de Cultura, está indo para a Câmara Municipal, como renovação, portanto, nós não estamos inadimplentes, digamos assim, como renovação do plano anterior, que teve vigência de 2002 até agora, tá certo? Nós estamos enviando um novo plano para a Câmara. Sábado próximo teremos a Conferência Municipal de Cultura, tá certo? E o Fundo Municipal de Cultura, independentemente da utilização dos recursos, do ponto de vista formal, ele está em pleno funcionamento. Portanto, o CPF, como diz as meninas do Ministério da Cultura, o nosso CPF está em pleno funcionamento. Agora, à luz disso, o que o Ministério da Cultura está colocando como condição para a execução da lei, Paulo Gustavo, é que os municípios possam construir os seus sistemas municipais de cultura e assim estar aderente ao Sistema Nacional de Cultura. Ou seja, tem aí um período, ele vai dizer no momento da adesão se existe e se não existe, como é que ele pretende construir. Pasme, o Estado de São Paulo vai ter que dizer quando é que vai construir o seu Sistema Estadual de Cultura, porque não existe. Tá certo? No nosso caso, essa questão para a gente está, digamos, relativamente tranquila, mesmo tendo as questões levantadas aqui pela Renata do Fundo Municipal de Cultura, o dinheiro está lá, ele está funcionando, é só uma questão de determinarmos como e quando utilizarmos. É isso. E, aproveitando, está recolhendo, continua recolhendo. Eu acho que isto, não sei se eu notei, com relação à questão que o G. Santo levantou, acho que a contribuição do Vinícius foi absolutamente importante, eu acho que é legal com relação àquilo que você levantou, o pessoal já respondeu, que tem um inciso específico que está vinculado ao Estado de São Paulo, importante destacar, são 720 milhões de reais para o Estado de São Paulo, metade disso fica nos municípios e metade, 350 milhões, o Estado de São Paulo vai executar, 320 milhões, o Estado de São Paulo vai executar diretamente, portanto, e aí ontem, aliás, antes de ontem, a secretária, assim, ela apanhou a tarde inteira, porque ela fez uma fala no seguinte sentido, que ela queria concentrar os recursos de São Paulo em poucos projetos estruturantes. Ela usou esse termo. Isso significa dizer fazer produções que tenham investimento elevado. A tarde inteira ela apanhou, tá certo? Então, naturalmente, não queremos construir consensos aqui na nossa realidade, considerando essas variáveis. Como eu disse, temos algumas opiniões que vamos tentar fazer nos encaminhamentos e ver como é que a gente toca. Só um último dado, quando a gente fala da construção do cadastro, ele está em plena construção, porque de lá nós vamos naturalmente observar o que é de pessoa física, o que é de pessoa jurídica, qual é a proporção de um para o outro. Discutir com a Secretaria de Finanças, essa conversa nós não discutimos ainda,
Qual é a natureza da tributação da pessoa jurídica, da pessoa física é conhecido. Qual é a natureza da tributação da pessoa jurídica. E, com isso, apresentar para todos os produtores, aqueles que têm condição, o que significa, qual é o impacto do seu projeto do ponto de vista da tributação. Só para adiantar, Vinícius, essa questão de um edital que ele tenha gradação e, com isso, proporcionalmente aos recursos, isso é algo que está na nossa cabeça. Quer dizer, construir um edital que tenha gradação diante do tamanho do projeto, tá certo? Para que a gente possa contemplar todas as áreas. Lógico, a gente vai ter que encontrar mecanismo, à luz da legislação, como o tio Santos levantou, que a gente possa qualificar o que nós chamamos, dentro da nossa realidade, de grandes projetos, tá certo? O grande projeto nosso não é o grande projeto da Secretaria de Estado da Cultura. Nosso grande tem outra dimensão, tá certo? Os pequenos projetos, os médios projetos e os pequenos projetos. A gente vai ter que encontrar mecanismo jurídico e normativo que possa qualificar isto e garantir que cada um dentro da sua realidade possa se inscrever, mas que a gente tenha minimamente a garantia a partir da qualificação de que aquele projeto que está inscrito para aquela faixa, ele tenha a dimensão de entregar o produto. A gente não sabe ainda como isso vai ser desenhado, não temos isso pronto, mas o nosso desafio é garantir que ninguém que não tenha possibilidade de entregar um produto se inscreva para algo que ele não tem condição de executar. Vamos ter que encontrar uma saída para isso. O Jonan está com o microfone ali. Eu pedi só para furar a fila rapidinho. Isso, então, aí depois Mário e depois Barbosa, tá bom? Eu só esqueci de citar duas coisas. Eu só quero frisar o seguinte, eu esqueci de dizer na fala, que essa discussão de fundo é muito importante, porque o dinheiro do qual a gente está falando, o recurso do qual a gente está falando, vem de fundo de cultura. A maior parte é de audiovisual, porque vem de um fundo ligado ao audiovisual. A menor parte é do Fundo Nacional de Cultura. Então, o debate sobre fundo é uma coisa que a gente não pode esquecer, não pode deixar de lado. De quem a fala agora? Do Mário. Ele não chegou a esquecer, não, né? Que eu ia falar? Já ficou para trás, já estou com o artigo 23 na cabeça, já fui para outro lado. Então, assim, né? Tudo bem? Boa noite. Vocês citaram as questões dessa graduação, agora por último momento, né? E aí eu lembro da questão do artigo 23, que ele fala da desburocratização e das condições das prestações de conta. Acho que isso é fundamental. Aí existem, sensivelmente, como o Assis citou agora, que nós vamos observar as condições das realizações e apresentações das obras, né? Aí está voltado bastante a possibilidade, né, nesse aspecto, de como levar isso. Por exemplo, a questão que o G. Santos levantou, as pessoas não estarem preparadas para os editais. É um projeto que você pode fazer, ou as pessoas podem fazer. A questão das entidades, né, das pessoas, instituições, procurarem o audiovisual, né? Tá? Hoje teve um pai de santo lá em São Bernardo procurando um grupo, querendo fazer um projeto para a lei, Paulo Gustavo, maravilhoso. Talvez a gente encampe isso. Então, o sentido da poesia é maravilhoso, da entrevista, não é 10 minutos, né? É um trabalho bem maior, muito melhor. Então, assim, acho que é bem por aí, né? Isso pode ser projetos e projetos, trazendo, a gente pode conversar e levar para esses conhecidos que a gente tem, que estão disponíveis e estão querendo trabalhar e sabem trabalhar muito bem. Tá? Da apresentação das propostas,
existe a possibilidade de você ter a visita, né, de quem está classificando ou acompanhando os projetos, os mentores, vamos dizer assim, dos projetos aprovados. Então, a visita no local para ver se ele está fazendo o trabalho. Existem outras possibilidades que, além disso, apresentar depois a prestação de contas detalhada, né? Então, isso a partir dos recursos. 200 mil para cima, tal, a obrigação é assim, do profissional mesmo, porque tem que ter registro no Sindicine ou não, tem que ter pago, vai usar artistas pagos, né? O salário vai ter pelo sindicato, se vai estar dentro do contexto. Então, as regulamentações e as documentações que se pede para o audiovisual é necessário isso, né? Então tem essa delicadeza toda. Mas como é um processo que vai abarcar uma ampla maioria de pessoas, espera-se que a comunidade em geral precisa do Libras, leitura de Libras, precisa da audiodescrição. Então, é caro. R$100 a hora, eu acho. Um minuto, né? Um minuto. Tá? Então, são detalhes assim, sofisticadíssimos que tem que chegar. Mas, também para essa gama de menor despesa, vamos dizer, e todos esses trabalhos, sem dúvida, passam pela afinidade das LGBTIQIA+, negritude. Os trabalhos da Thaís são todos com grupos negros, os grupos nossos, todos aqui, são fundamentados todos em conceitos, né, bastante profundos. Então, eu não vou estender muito. Acho que é conversando que a gente chega mais longe. Tá? Olha, Barbosa, Cleide e de aulas. E aí, agora é o último momento para quem quiser fazer inscrição de fala, tá? Porque aí já vai encaminhando para alguma conclusão, tá bom? Então, de aulas. E ainda está aberto, ainda podem fazer inscrição, mas é o último momento aqui para fazer inscrição, tá bom? Boa noite a todos, todas. Bom, para quem não me conhece, sou Barbosa, trabalho na Casa da Música e num dos grupos da Lira Musical. Eu participei tanto da seleção como do acompanhamento da Aldir Blanc, né? E aí é bastante interessante a gente observar, né? Vou ficar em pé que eu não sou muito alto, né? A gente observar que, primeiro, né, como já foi até explicitado aqui, que a Paulo Gustavo nasceu na pandemia, né? É uma lei emergencial, e, a meu ver, por esse motivo, uma das preocupações, né, que foi levantada aqui, a questão da burocracia, né? Acredito eu que, da mesma forma que a Aldir Blanc facilitou bastante a questão da tecnocracia, que foi, na verdade, não foi por boa vontade do Estado brasileiro, né, nem governo federal, nem nada, foi uma luta nacional, né, de muitas pessoas, inclusive a própria Paulo Gustavo também foi uma luta, né, e o mérito é dos artistas, é da sociedade brasileira, né? Então, eu acredito que uma das coisas que é importante ser colocado é uma preocupação que o G. Santos colocou, né? A gente acompanhou todos os projetos aí de música e tal, né? Um dos primeiros pontos, né? Eu não estou dizendo que é esse o caso aqui do audiovisual, né? Mas como a gente já é produtor local e artista da cidade há muito de longas datas, a gente vê uma preocupação do artista, por exemplo, não saber fazer projetos, né? Isso é um dos primeiros pontos, né?
Um dos pontos bastante preocupantes também, principalmente com relação a editais, é toda a burocracia que tem, a questão do imposto, né? E principalmente prestação de contas, né? Uma das coisas que preocupa bastante o produtor cultural, né? Seja de pequeno ou médio porte, né? Mesmo que a pessoa muitas vezes tenha experiências, né, na área tal, o artista ele sabe fazer arte, né? O produtor cultural ele sabe produzir cultura, né? Então essas leis emergenciais, a meu ver, está trazendo um novo viés, né, para a cultura, né? Eu acho que isso é uma conquista, um avanço, né? E aí eu gostaria de pontuar aqui essa questão da Paulo Gustavo, né? Ainda não li a lei, né? Não estou muito a par, né, dos incisos e tudo mais, mas eu acho que, com relação à Prefeitura, à Secretaria de Cultura, eu acho que tem que ter o mesmo olhar, né, e a mesma preocupação que houve na Aldir Blanc, né, de ter um acompanhamento, né. Inclusive, eu estou acompanhando num Comitê Geral de São Paulo, e está tendo capacitação do SEBRAE, né, para os próprios dirigentes também, né? Então, legal. Então é isso, eu quero colocar aqui, inclusive, Renata, eu vou estar colocando lá na Câmara de Música, né? Tá, essa capacitação aí, tá? E é isso, pessoal. E foi falado aqui também sobre a conferência, né? Eu estou representando a linguagem de música, né? E agora sábado a gente vai ter a conferência, né? Nós já tivemos 2 pré-conferências. Eu não quero colocar negativamente aqui, mas uma observação. Infelizmente, teve pouquíssima adesão, né, nas discussões das pré-conferências, né? E uma das coisas que a gente percebeu também de preocupação, essa questão do produtor cultural não conseguir fazer projetos, a burocracia dos editais e tudo mais. Beleza? É isso aí. Só mais uma questãozinha. Só finalizando, né? Foi colocado aqui no início sobre o que é audiovisual, né? Eu acho que a gente tem que se ater, né, com todo respeito, né, a cada linguagem, mas, a meu ver, o audiovisual, o cinema, né, em geral, a linguagem do audiovisual, ela é bem ampla, né? Eu acho que ela não é muito restrita, porque, por exemplo, se você tem um documentário, né, você pode ter uma trilha sonora, né, você pode ter um cenário, né, por exemplo, né? Claro que uma live é bem diferente, né? Mas assim, é uma linguagem ampla, né? Ao meu ver, é difícil realmente restringir a linguagem audiovisual somente na questão técnica da linguagem. Tá? Cleide. Boa noite. Eu queria começar assim, com uma pergunta e fazer uma observação em cima do que o Vinícius falou, que eu achei bem interessante. A primeira é se a gente vai ter uma comissão, né, para esse edital, se vai ser organizada uma comissão. A segunda é assim, fazer uma observação em cima do que ele falou. Particularmente, eu acho uma ideia muito legal mesmo, assim, porque resolve algumas questões nossas, né? A gente vai ter um pepino se a gente colocar, por exemplo, fechar para pouquíssimas pessoas. Eu acho que é um risco muito grande. Abrir para muitas também é um risco muito grande. Então, eu acho que o que ele colocou seria uma solução bem interessante, né? Porque daí abre para as pessoas participarem. Mas daí eu queria fazer uma sugestão, assim, que as pessoas que forem fazer assim o regulamento, eu digo isso até pela experiência que eu tive nas comissões, existe uma dificuldade muito grande que parece um detalhe, mas não é, que é na hora de colocar o regulamento, precisa ter pessoas que entendem de audiovisual. Para saber, porque não é assim, o meu gosto pessoal, esse aqui é ótimo, é 100 pirla. E o meu gosto pessoal, esse aqui é 5 pirla. Né? Não é assim que define as coisas. Então, acho que ter pessoas assim que entendem do negócio mesmo,
para estar lá e colocar. Eu acho que se a gente for fazer esse esquema de contemplar muitas pessoas, que eu acho que é o melhor de todos, assim, eu acho que tem que ter um critério bem estabelecido e regulamentos mesmo. Olha, para tal valor precisa apresentar esse orçamento, precisa ter, não sei o que lá, filmagem, não sei quantos caras. Eu também não entendo nada, estou chutando, tá? O filme precisa apresentar isso, isso, isso e isso. Porque daí você vai num critério mais palpável e também num critério sensível, que é se é relevante aquela obra que a pessoa está fazendo. E colocar isso nos critérios de pontuação. Porque senão vira um eu acho isso, eu acho aquilo, né? E aí o gosto pessoal fica muito injusto. Então, eu acho que precisa ter, né? Senão, na hora, vira uma confusão danada. Então, eu acho que é dar um tempo mesmo. E tem, gente. Vai ser pouco tempo para definir esse edital. Aí, tudo na correria, acaba fechando uma coisa meia boca. Os critérios são importantes e deve ser assim, tempo para ser debruçado em cima desses critérios, para que não seja qualquer coisa, qualquer nota, né? Uma coisa que a gente tem um problema muito grande, assim, por exemplo, os melhores produtores, cineastas aqui vão participar. Aí a gente fica pensando, quem fica na comissão organizadora? Né? Que na hora da comissão, quem é que fica? Então, eu não sei também como seria isso, Assis. Não sei se junta os melhores cineastas que a gente tem aqui, e, de repente, eles podem levantar critérios também. Não sei como que pode ser, mas precisa ter alguém que não vai participar do edital diretamente, que entenda tanto a parte sensível quanto a parte técnica, para não virar um gosto pessoal, assim, é a minha opinião. O que o Assis ia falar, mas vou comer a vez dele aqui. Não, eu acho que é isso que ela falou, é fundamental. Acho que a gente já avançou para saber que a gente vai... Por isso que a gente não precisa fazer, como ela falou, na correria. A gente precisa fazer um edital de pareceristas, sério, pessoal fora, que pegue essa questão, para depois pegar os nossos editais reais e fazer uma avaliação justa, independente daquilo que está sendo apresentado. Então, você tem total razão, era isso que eu queria falar. De aulas. Não, é sério mesmo. Tem que ser de fora. Não dá para ser da cidade, porque se você está concorrendo e vai votar em você, é meio complicado essa linha, né? Mas é importante lembrar que tem de ter um profissional da área mesmo. Senão qualquer pessoa pode vir e não entender, por exemplo, a cidade. A prefeitura tem de... Se a pessoa, por exemplo, é de Catanduva, vamos dizer, ou lá do interior, ele tem de saber um pouco da cidade. Tem que ter um briefing de quem são esses produtores, o que está fazendo, o que a cidade fez, né? Pelo menos algumas coisas, e a gente pode dar um oi. A gente não precisa saber quem é a pessoa, a gente pode mandar, ele manda as perguntas, a gente manda as respostas para ele. Não precisa nem ter contato. Via secretaria, né? A setorial pode responder pelas perguntas. Bem lembrado. Diga. Eu acho que não é só na escolha, eu acho que é na escrita mesmo do edital. Sim, com certeza. O que eu queria perguntar é o seguinte: dentro desse contexto que o G. Santos levantou, a gente sabe que já teve um bom tempo, a cidade já teve alguns editais, já teve algumas coisas, né? Mas fica muito difícil ainda para as pessoas escreverem sobre como fazer inscrição nesses editais, porque eles mudam com períodos também, né? Do que eu me lembro, o tio pode me falar isso, e o Assis que foram lá, tem uma porcentagem dentro desse valor inteiro que pode ser utilizado pelo município para poder fazer gerenciamento, não sei, uma coisa de... aí, de repente, pegar uma parte dessa, não muito, né, para não né, alguém que possa fazer um curso, ou, sei lá, uma vivência sobre essas coisas de planejamento, mas aí é aberto para todos, né, pode fazer, de repente o Glauter abre um espaço aqui e fazer dentro do teatro, não sei. É só para uma sugestão, já que foi levantado isso e o Barbosa também falou, de repente para a comunidade inteira, né, ter um assento. Mas é uma coisa de vivência, também não precisa ser um curso de meses, né? Não dá tempo também. É isso, obrigado. Gente, a gente não tem mais... Não, pode ir. Só uma pergunta, você falou, na escrita de projetos e na linguagem do audiovisual também.
Você pode falar também da linguagem para as pessoas, né? Mas o que é legal é que a pessoa saiba escrever ali. Porque se ela vai escrever para audiovisual, ela não tem noção daquilo, ela passa por isso também. Tem um entendimento do que é. O que é um roteiro? Né? O que é isso, aquilo lá? Tá. É isso. Obrigado. Não temos mais inscrições, é isso? Claro. Chega o microfone, ele é importante. Chega o microfone para o Glauco. Não. É só tentando contribuir. Nesse sentido, foi que a gente começou, esse mês de maio, um ciclo de formação bem extenso aqui no CCD, com foco na formação, com o workshop que o Fernando Bonassi deu aqui, de 2 encontros de 3 horas. Tem várias pessoas aqui que estavam, o Joaquim, pelo menos estava, o Tiago, no início, enfim. Tem uma galera que estava. Nesse sentido também, esse projeto da formação, esses blocos de formação, vem no sentido também da Lei Paulo Gustavo. Então, a gente começou com roteiro, com o Bonassi, 2 encontros de 3 horas. Em junho será a Tata Amaral, que vai fazer a direção do roteiro que o pessoal está escrevendo. E aí a gente vai seguindo com fotografia, direção de arte, produção, edição, montagem, né? Nessa lógica de contribuir para a formação em audiovisual. Bem, eu acredito que a gente pode caminhar aqui para o nosso encerramento. Então, antes, o Assis. Bom, pessoal, rapidinho, só os últimos esclarecimentos. Bom, com relação à questão das ações afirmativas, que o tio já comentou, por lógica ele permeia toda a lei, todos os decretos, os 2 decretos que regulamentam a lei. As ações afirmativas permeiam todo esse arcabouço jurídico que normatiza a lei, não com indicativo de editais separados, mas com indicativo de que as pessoas que se enquadram dentro daquilo que está qualificado possam ter, digamos, bonificação, premiação diferenciada à luz dos projetos que são apresentados. E aí, Renata, fala das pessoas, não do produto. Pode ser que a gente tenha a excrescência de alguém que, digamos, se coloque como, sei lá, LGBTQIA+, e vai apresentar uma obra que não tenha nada a ver com isso, mas o que está premiando é a pessoa. Então, é preciso ter essa diferenciação. Nós estamos pensando, estamos discutindo, trazer, o tio já de certa forma mencionou isso, no momento adequado, não é agora, tá certo? Porque a gente precisa ter o plano de trabalho aprovado, até para a gente saber a natureza do plano de trabalho aprovado, naturalmente cursos preparatórios à luz do plano de trabalho que nós apresentamos. No momento que ele estiver apresentado, a gente vai trazer cursos preparatórios à luz do que nós apresentamos para o Ministério, para preparar minimamente a produção local para apresentar os projetos que a gente venha a transformar em editais, tá certo? Não sabemos ainda quais são os editais, mas aquilo que a gente apresentar como plano de ação, a gente vai procurar dar a possibilidade de que todos os produtores possam se preparar para apresentar os seus projetos. Com relação à comissão para editais, nós vamos ou não formar a comissão. Cleide, a secretária de Estado da Cultura ontem fez uma menção que é a seguinte: a responsabilidade exclusiva pelo recurso que está recebendo é do ente federado. Então, o secretário de Cultura do município de Diadema é quem assina com o seu CPF por tudo aquilo que foi utilizado de recurso do município. Portanto, tem algumas questões que é próprio, exclusiva do gestor público, tá certo? Ele tem a obrigação, e a lei obriga que ele faça escutas, e nós temos feito isso, essa é mais uma. Mas a execução, a gestão do recurso é de exclusividade do ente federado e por conta e risco dele, tá certo? Então, nesse sentido, a nossa intenção é discutir tudo de forma muito transparente e objetiva, como assim determina, mas nesse formato, digamos, mais amplo. Tá? A operacionalização é de responsabilidade exclusiva do ente
federado. Que, naturalmente, para isto, e como o tio Santos já comentou, a lei prevê contratar assessorias que possam dar esse caráter técnico aos projetos que serão apresentados. Então, tem lá 5% previsto para que a gente possa contratar consultorias, especialmente pareceristas, nas diversas etapas, seja para elaborar edital, seja para selecionar projetos, será feito, e a lei assim o determina, de forma muito independente, preferencialmente gente com distanciamento suficiente para que o ente federado, no caso aqui o município, não possa ser acusado de estabelecer qualquer padrão de benefício. No edital será seguido duas coisas: o conteúdo, que a gente assim determinar como plano de ação, e a norma jurídica que possibilitar ser feito. Importante destacar, e as nossas oficinas e os nossos encontros, o pessoal do Ministério da Cultura tem enfatizado isso, diferentemente da Lei 866 ou da 14.333, me fala agora o número, que são a Lei Antiga de Licitação e a nova Lei de Licitação, o nosso eixo comum, a nossa norma jurídica, é a lei e os 2 decretos, tá certo? Esse é o regramento, não é a lei de licitação. Esse é o regramento geral que vai balizar todos os editais de transferência de recursos. Óbvio, se a gente for adquirir, se o município for adquirir alguma coisa, e tem lá especialmente o item reforma, manutenção, tal, se o município for adquirir alguma coisa, for comprar alguma coisa, obrigatoriamente ele terá que se inserir na lei de licitação, seja ela 866 ou a nova que está colocada. Mas no caso de editais, a norma jurídica vigente são a lei e os 2 decretos que balizam a lei Paulo Gustavo. E, por último, para terminar, acho que é a última questão, não, acho que é isso. O de aulas comentou, quer dizer, o parecerista e o edital tem que ser gente de fora para se distanciar. Acho que é isso, basicamente isso. Oi. Então, está na linha do processo formativo que eu citei, tá certo? Está na linha do processo de formação, curso preparatório, nós vamos construir aquilo que é necessário para que as pessoas possam se formar. Então, isso com certeza está previsto e vamos construir junto o modelo de formação que queremos, tá certo? O que precisamos fazer. É isto. Bem, hoje nós concluímos essa primeira discussão do inciso 1. Então, sobre produção de audiovisual, realmente, até mesmo pela questão de tempo, acho que aqui está bem explícito, né, o quanto o tempo urge, né? Realmente a gente não vai conseguir fazer uma outra escuta específica desse, né? A gente precisa ainda passar pelo inciso 2 e inciso 3 do artigo 6º, que é, no caso, um específico de reforma de espaços, um outro que é sobre formação e festivais e afins, né? E tem ainda o do artigo 8º, que é de produção que engloba outras linguagens, né? E aí, eu iria até propor que a gente até invertesse, sabe? Talvez a próxima ser do artigo 8º, para trazer as outras linguagens para essa conversa, né? E aí a gente finaliza com espaço e festivais. Então, manter quarta-feira que vem para o artigo 8º, e aí é produção das outras linguagens, tá? Né? E a gente vai adaptar para ser transmitido, mais presencial, né? Com transmissão ao vivo. E aí, na outra quarta, volta para falar de... Aí a gente vai ter que juntar os 2, né? Porque senão vai ser 4 semanas. Acho que dá conta, não dá conta? Um outro só para as reformas, festivais e formação e etc. Deixa eu só trazer. Aí, assim, como resultado dessa conversa, eu acho que
me corrija se eu estiver errado, a percepção que eu tenho, que vai de encontro ao que nós temos conversado na secretaria, especialmente eu, tio, Glauta e tal, é que, de fato, assim, a natureza do edital ele tem que ter gradação. Acho que esse é um consenso, me permite. E, inclusive, com alguns números que, enfim, está em linha com o que a gente vem pensando. A nossa realidade é diferente do Estado de São Paulo, com os projetos estruturantes que a secretária está sonhando, mas os números aqui apresentados, como pequeno projeto, médio projeto, grande projeto, eu acho que está na linha do que nós estamos conversando, ou seja, consenso, projetos gradativos, poucos projetos de maior vulto, de maior relevância, e aí a gente vai, naturalmente, na construção, considerar as questões que vocês trouxeram, enfim, da natureza, das diversas etapas da construção de um filme, enfim, os trabalhos, digamos, médio, com o seu padrão de complexidade, aí também como uma referência dos valores aqui citado, e as pequenas produções, que aí tem um outro caráter. Portanto, eu acho que esse consenso acho que nós temos. E a percepção que vocês trouxeram é também a percepção que a Secretaria está trazendo. Portanto, não dá para estabelecer valores de forma fechada aqui, mas eu diria que nós temos esse consenso de que o edital, aquilo que vai para o Ministério, tem essas diretrizes que vocês aqui trouxeram, devo adiantar, que elas estão em linha com aquilo que a Secretaria está pensando. Só para a gente fechar por aí, dizer que a reunião tem esse encaminhamento, nós estamos nesse momento em sintonia, pensando da mesma forma. Tá bom? Essa discussão dos 40% aí, como é que... Aí não a busca ativa para essa discussão dos novos projetos. Então, assim, não dá para acessar o cadastro aí, fazer uma convocação, mas para você, secretaria, né? Senão, vamos falar dos 40%? Chamar outras pessoas de outra linguagem para estar vindo. Porque aqui é um grupo seleto que está antenado. A gente fez uma discussão lá com o pessoal lá das comunidades, assim, eles não vão fora. Não participam, tem referência a gente ali dialogando, mas assim, para essa coisa ativa, precisava ter um esforço aí da Secretaria e você do Conselho, né? Tá. Senão não vai ter discussão. A gente vai fazer de conta, né? Acho que dá para chamar já na semana que vem, pelo menos, essa... Nós já estamos verificando esses cadastros. Eu vou mandar uma mensagem para cada um, convocando para a semana que vem já usar essa ferramenta que a gente está construindo. Tá. Seria importante. Então, porque, assim, como a Cis falou, nós estamos, por enquanto, pegando os vários bancos de dados, unificando, cotejando os dados, verificando se o cara não está em duplicidade, para tirar um único documento. Esse aí. Esse não é o único... Daí vai sair um documento mais limpo. Aqueles que participaram da LAB, limpar aqueles dados de quem está em duplicidade, etc. O cara está repetido também na mostra de arte, etc. Para a gente ter uma real do número de inscritos no nosso banco de dados hoje. Então, eu acho que é possível a gente enviar uma mensagem para cada um deles, chamando para essas próximas reuniões. Seria, por favor, muito importantíssimo. Precisa ser feito. O que não é ainda o que o Assis falou, que é a plataforma, como vocês falaram também, que vai ser geral e que está sendo construída também, mas depois vai ser anunciado. Então, eu acredito que a gente pode encerrar a reunião hoje, né? Na apresentação, quando for para a apresentação do edital, eu acredito que a gente vai precisar ter uma boa abertura, né, de discussão de todos os pontos, o entendimento, porque vai ter até um distanciamento, né, da conversa de hoje até ser lançado o edital, muita coisa pode se perder, assim. Então, acho importante, de alguma forma, permanecer esse canal de discussão, por mais que a gente está agora esquematizando para a coisa poder andar, como que a gente faz com que o que foi dito aqui hoje também não se perca muito até a conclusão e o lançamento do edital, né? Acho que a gente precisa estar atento a isso também. Tá? Mas vamos finalizar, então. Eu agradeço aqui a presença
de todas, todos e todes, e nos vemos, então, na próxima quarta-feira, para a nossa quarta escuta. Obrigada.